Edital publicado. E eu vim aqui te falar o que você não vai encontrar em lugar nenhum. O que você não sabe sobre a Cefaz São Paulo e que vai mudar o seu jogo nesse concurso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Juliana Ávila, sou auditora fiscal na Cefaz São Paulo, aprovada no último concurso. Sou mentora de concursos públicos e hoje eu vou entregar para você a minha estratégia, a estratégia que me fez conquistar uma das vagas desse tão sonhado concurso. Vou te explicar os pormenores do edital e aquilo que vai virar o seu jogo. Bora lá? Vou compartilhar minha tela com você. A gente vai focar ali nos principais itens do edital. Eu vou mostrar para você como é que foi a minha estratégia. Você vai perceber que a prova de 2013, que foi a minha prova, é muito parecida com a prova que você vai fazer. Vou mostrar para você a minha estratégia, vou mostrar para você como você vai definir aquilo que você vai dar mais atenção aí. Já fiz hoje de manhã, eu já fiz uma análise edital junto com o Vitor Concursos. Então, vou colocar aqui para você, né, o link desse vídeo para você assistir. Já tem um vídeo anterior aqui no canal sobre o concurso da Cefaz São Paulo, quando a gente teve a divulgação da banca. Eu vim aqui, gravei um vídeo para você. E tudo que eu falei naquele vídeo foi o que se repetiu hoje com a publicação do edital. Então, se você não viu o vídeo anterior, clica aqui também, vou deixar aqui para você também o link desse vídeo anterior. E nesse vídeo aqui eu quero falar do edital, claro, para você, mas com um olhar aí de aprovada, falando para você, contando, dividindo com você um pouquinho da minha estratégia, né? E vale a pena você prestar atenção, porque afinal de contas, eu sou farmacêutica, vim do zero na área fiscal, conquistei 3 aprovações nessa área fiscal, 2 em menos de um ano. Em 1 ano e 8 meses fui aprovada nesse concurso da Cefaz São Paulo, então com certeza eu tenho alguma experiência para passar para você. Bora lá? Vamos? Eu vou dividir a minha tela com você para a gente começar a conversar aí sobre esse concurso que vai dar o que falar. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, então, para a melhor análise do edital que você vai ver aqui no YouTube. Vamos seguir aqui. Bom, o que a gente sabe, então, né, a partir dessa publicação do edital? A banca AFCC é a mesma banca dos concursos de 2006, 2009 e 2013. A gente teve a publicação do edital hoje, dia 26 de novembro. Nós temos de vagas imediatas, 200 vagas, 150 para gestão tributária, mais 50 para TI, na verdade, 220 vagas imediatas, né? 200 aí para ampla concorrência e mais 20 vagas para PCD. E aí você pode estar se perguntando assim, Ju, mas não tem vaga para pretos e pardos? Tem vaga. É que, na verdade, as vagas, elas não. A cota, ela não é no formato de vagas reservadas, né? Se você leu o edital com atenção, você vai perceber que existe uma pontuação diferenciada para pretos e pardos, e isso vai ser muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem uma quantidade de vagas limitadas, tá? Eles vão ter uma pontuação diferenciada, e com isso aí a gente consegue manter a isonomia e a equidade do processo. Então, tá tudo certo, isso é normal aqui em São Paulo. Tá acontecendo a mesma coisa na CGE, tá? Já aconteceu em outros concursos. Então, pode ficar tranquilo, a gente vai ter cotas aqui só para o caso dos PCDs, tá? 20 vagas para o PCD. Se não for preenchida, essas vagas passam para ampla concorrência. As vagas, então, de pretos e pardos, elas estão incluídas aqui dentro dessas 200 vagas no formato de ter uma pontuação diferenciada. Depois, a gente tem, então, mais 180 vagas que talvez você não tenha se atentado muito, mas que essas vagas aqui são importantíssimas. Ouso dizer que se você colocar o seu nome aqui dentro das 180 vagas, é muito provável que aí dentro do período de validade do concurso você venha a se tornar o meu colega, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, o órgão tem sim muita intenção de chamar esses outros aprovados aqui, ó,
desses 180, né? 135 de gestão tributária, mais 45 de TI. Bom, o que você precisa saber, tá? TI não exige formação específica, mas você precisa de fato conhecer por quê? Porque você vai trabalhar com TI e você precisa pagar um pedágio de 5 anos no setor de TI. Só depois de 5 anos é que você pode optar por sair e trabalhar na gestão tributária, tá? Então você pode esperar que vai ser uma prova de nível hard e você vai precisar executar essas funções também depois que você for empossado. A validade do concurso, 2 anos, prorrogável por igual período. Escolaridade, ensino superior em qualquer área, diploma reconhecido pelo MEC, vale tecnólogo. Remuneração, né? A remuneração do edital, R$ 21.177,10. Essa é a remuneração do fiscal externo, né? Aquele que vai auditar a empresa propriamente falando ali. Quem ficar numa função interna ainda faz jus a um prolabore, então vai aumentar um pouquinho aqui esse valor. Além disso, você pode optar, né, por aderir aí ao programa de conformidade tributária, que é um programa de aproximação entre o fisco e os contribuintes. Tá? Nesse programa, todo mundo pode aderir, é opcional, né? Desde o fiscal externo, o delegado, o auditor que vai trabalhar no TI, todo mundo tem o direito de aderir a esse programa. E como é que ele funciona? Você recebe ali 8 ordens de serviço fiscal, pelo menos 6, na verdade, né? Pelo menos 6, de 6 a 8, dependendo de quantos pontos forem ali as suas OSFs. E aí você vai fazer uma visita ao contribuinte para cumprir um certo trabalho, né? Pode ser um trabalho de orientação, pode ser uma ordem de cobrança, pode ser de regularização, se o contribuinte está com alguma obrigação acessória pendente. Enfim, né, tem diversas funções ali. Agora, por exemplo, a gente está visitando os contribuintes para informar sobre uma alteração que vai acontecer no regime de substituição tributária. Mais ou menos 130 itens foram excluídos aí, né, da substituição tributária em São Paulo. Então, isso vai mudar para o contribuinte a partir de janeiro a forma como ele faz a operação débito e crédito do ICMS, e vai também mudar como que ele emite as notas fiscais. Então, a gente vai até ele para comunicar dessa alteração, para que ele tenha tempo hábil para poder se encaixar aí, fazer o controle de estoque que ele tem que fazer, como é que ele vai depois se creditar desse imposto que está lá no estoque dele. A gente vai, então, instruí-lo a esse respeito, tá certo? E aí, se você optar por aderir ao programa, né, de conformidade tributária, se você quiser fazer essas visitas ao contribuinte, você vai fazer jus a uma parcela indenizatória, porque essas visitas são feitas com o seu carro, e é o valor de R$ 11.106, tá? Além disso, a gente tem um prêmio de produtividade que é pago trimestralmente. A cada 3 meses, a gente recebe uma PR, que varia aí em função da arrecadação, tá? Hoje, ela está em torno aí de mais ou menos uns 12, 14 mil reais líquidos, tá? O que vai dar para você aí mais ou menos uns 4 a 5 mil reais a mais de remuneração se você mensalizar esse valor, tá? Então, 21 mil, mas pode ser um valor bem maior que esse. Além disso, a gente tem um ticket de refeição de mais ou menos R$ 1.000, se eu não me engano, são 50 ou 55 reais por dia útil trabalhado, né? Então, a remuneração é um pouco maior do que essa que está aí no edital. As inscrições de 3 de dezembro a 9 de janeiro, no valor de R$ 170. As provas vão ser aplicadas 28 de fevereiro e 1º de março. Bem comum, tá? Isso vem acontecendo aí nos últimos concursos da Cefaz São Paulo. Então, a gente tem uma prova sábado à tarde, uma prova domingo de manhã, uma prova domingo à tarde. As provas vão ser aplicadas em todos os lugares onde a gente tem regionais. Então, essas cidades que vocês veem aí no edital são as cidades onde possivelmente vocês serão lotados depois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O fato, eu quero fazer prova em Araraquara. Então, significa que se eu passar, eu vou ficar lotado em Araraquara? Não, não tem nada a ver. A gente ainda não sabe aonde vocês vão ser lotados. A gente ainda não tem isso, esse quantitativo de vagas por lotação ali, tá? Por delegacia. Muitos de vocês vão ficar lotados ali no predião, na sede da fazenda que fica ali na Praça da Sé, em São Paulo. Principalmente a galera de TI, que com certeza vai ficar ali, né? Esses 50 de TI é muito provável que fiquem lotados no próprio predião ali na Sé, tá? Então, isso daqui é só a escolha do local para você fazer a prova. Não tem nada a ver
com local de lotação. Isso vai ser definido depois que vocês forem nomeados, aí vocês vão ser convidados, então, para escolher a lotação de vocês, vão ter acesso ali ao número de vagas por delegacia, tá bom? Então, a gente tem prova, então, em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos. São José dos Campos não tem delegacia, tem um posto fiscal. A delegacia regional, na verdade, fica em Taubaté, que é uma cidade próxima, São Paulo e Sorocaba, tá? Esses são, então, os locais de prova para você escolher. Bom, o que a gente tem aqui das provas, né? Como eu falei para você, vão ser 3 provas. A P1 e a P2 é igual para todo mundo, tanto para a gestão tributária quanto para a galera de TI. O que vai mudar é a prova do P3, que realmente aí tem um direcionamento, tá? Então, a gente tem a P1, né? É uma prova que vale 100 pontos, ela tem 100 questões e você vai ter 4 horas para fazer essa prova, tá? O que a gente tem aqui dentro? A gente tem língua portuguesa, matemática financeira e estatística, língua portuguesa com 30 questões, matemática financeira e estatística com 15 questões, raciocínio crítico. Ju, o que é raciocínio crítico, né? Isso já veio lá em 2013, é uma misturinha ali de português com raciocínio lógico, tá? É tranquilo ali de pegar para quem já tem uma boa base nessas outras 2 matérias. Depois a gente tem 10 questões de inglês, depois mais 15 questões de administração geral e pública e mais 15 questões de economia e finanças públicas. Eu vou passar por essas provas, depois a gente vai falar sobre estratégia, eu vou explicar para você o que essa P1 tem de segredo, que você precisa ficar atento. Depois a gente tem, então, a P2, também com uma duração de 4 horas, mas aí a gente tem menos questões, são 80 questões, tá? A gente vai ter os direitos nesse bolo aqui, constitucional, administrativo, civil, empresarial. Aqui uma novidade, entra o direito financeiro, que é AFO, tá? Praticamente. Depois a gente tem o direito penal também, então 25 questões. A gente tem 15 questões de direito tributário, calma, porque tem direito tributário também na P3, você vai perceber isso. Legislação tributária, 15 questões, mas a gente também tem legislação tributária na P3, tá? Contabilidade geral, 15 pontos e auditoria, 10 pontos. Então, isso aqui é igual para todo mundo. Gente, não tem discursiva nesse concurso, tá? São 3 provas objetivas, não tem prova discursiva aqui. Bom, vamos olhar então a P3, tá? O que a gente tem aqui na P3? Na P3, para a galera de gestão tributária, a gente vai ter direito tributário avançado, 25 questões. E aqui eu imaginei que eles fossem fazer uma coisa diferente do que aconteceu no meu concurso, mas eles mantiveram o mesmo estilo de cobrança, né? O que acontece? A gente tem direito tributário avançado. No meu concurso, o escopo ali, né, dos assuntos cobrados foi o mesmo, tanto em direito tributário 1 quanto em direito tributário 2. Eu achei que, em função da reforma tributária, aqui teria uma separação, né? Eles cobrariam o direito tributário tradicional na P2 e o direito tributário da reforma tributária aqui na P3. Não foi isso, tá? A reforma, ela está incluída tanto no direito tributário cobrado lá na P2, quanto no direito tributário cobrado aqui na P3. Então, o que vai ser? Provavelmente a complexidade das questões vai ser um pouco maior aqui na P3. Então, se a gente parar para pensar, você tem aí só em direito tributário, né? 65 pontos na mesa, tá? 15 pontos lá na P2 e 25 pontos aqui na P3, já que a P3 também são 80 questões, mas aqui é peso 2, tá? Peso 2. Então, são 25 questões que valem 50 pontos aqui na P3. Depois, a gente tem mais 25 questões de legislação tributária e também é o mesmo escopo de cobrança, são os mesmos assuntos, tá? Da P2 e da P3. Aqui a gente pode esperar um pouco mais de complexidade nas questões. Depois a gente tem contabilidade avançada e de custos, 25 questões, fluência de dados, 10 questões. Tem TI para a gestão tributária, tem TI para a gestão tributária, mas você vai perceber que é um TI mais suave do que aquele que a gente está acostumado a ver nas provas da área fiscal. Por quê? Porque para a maioria dos fiscos a gente não tem essa divisão de vagas, né, entre gestão tributária e TI. E aí eles pesam a mão ali no TI para todo mundo, tá? Aqui, como a gente vai ter essa repartição, a ideia aqui é que você saiba usar, que você entenda o que é um banco de dados, que você saiba mais a parte teórica e mão na massa do usuário ali de banco de dados, tá? Já para a galera de TI, aí não, porque o que espera de você é que você realmente esteja apto para trabalhar como um profissional de TI, criando e desenvolvendo sistemas e tal, tá bom?
Então, para a galera de TI, muda um pouquinho, né? A gente tem direito tributário avançado, 10 questões, legislação tributária, 5, contabilidade avançada e de custos, 5, e tecnologia da informação, 60, tá? Então, aqui o foco mesmo tá do TI, tá na galera de TI, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Esse aqui é o meu edital, tá? O edital de 2013. Dá uma olhada atenta para esses assuntos aqui que foram cobrados, tá? 3 provas no mesmo estilo. No mesmo jeito aqui, ó, português, 30 questões. Aí aqui a gente teve um aumento, porque aqui no meu edital são 10 questões de matemática financeira e estatística. Lá a gente tem 15. Da onde saíram essas questões? Saíram daqui de atualidades, tá? Não tem mais atualidades. Eu falei isso no vídeo, né, que eu mostrei para vocês. O vídeo anterior eu falei isso, que provavelmente não viria atualidades, isso não é mais cobrado em concursos, né? E aí eles dividiram essa pontuação de atualidades. 5 foi para administração pública, 5 foi para matemática financeira e estatística. Raciocínio crítico permanece com 10 questões, inglês permaneceu com 10 questões, e a gente teve aqui também uma diminuída aqui, ó, nas questões de economia, tá? Então, a raciocínio crítico aumentou. Olha só, ó, aqui a gente teve essas 5 questões de economia, né? Vieram aqui para raciocínio crítico. Então, eu passei a ter aqui, ó, 15 questões de raciocínio crítico, 15 questões de matemática financeira, 15 de administração geral e pública e 15 de economia. Aqui era um pouquinho diferente, tá? Mas era o mesmo estilão, 100 questões em 4 horas, P1. Depois a gente tinha a P2, olha o que eu falei, ó. Aqui a gente tem 10 de direito constitucional e 20 dos outros direitos. Nesses outros direitos aqui, a gente tinha administrativo, civil, penal e empresarial. Agora, juntou, o constitucional está no bolo dos direitos e entrou o direito financeiro, aumentando mais 5 questões, tá? Direito tributário 1, tá aqui, ó. Legislação tributária 1 está aqui, contabilidade geral aqui, auditoria aqui. Então, teve uma diferenciação aqui, né? 5 questões de contabilidade geral. Aqui, o que a gente teve? Ó, mudou um pouquinho, tá? Ó, aqui, ó, a gente tem 25 questões aqui dos direitos, né? Então, aqui diminuiu 5, porque eram 20 dos direitos e 10 de constitucional. Diminuiu 5 aqui. Aumentou 5 aqui no direito tributário, né? Que a gente não tinha aqui, ó, direito tributário 1. Eram só 10 questões, agora a gente tem 15 questões aqui. Legislação já era 15, contabilidade geral já era 15, auditoria já era 10, tá? É muito parecido o que a gente teve lá em 2013 do que a gente vai ter agora. E é por isso que eu preciso que você preste muita atenção aqui em mim. Olha só, esse é um edital com 22 disciplinas. É um edital gigantesco, tá? Não dá tempo de estudar isso tudo e você precisa ser estratégico. O que você precisa entender? Que aqui a gente tem a P1, que na verdade não é uma prova para só aferir conhecimento. Ela é uma prova para testar sua inteligência emocional, para testar o seu gerenciamento de tempo, para ver o quanto estratégico você consegue ser. Se você tentar resolver todas essas questões da P1, você vai perceber que não dá tempo, tá? Se a gente tirar aí 30 minutos para você preencher o gabarito, vai sobrar para você 2 minutos para resolver cada questão. Né? Não dá, né? Tenta resolver aí as questões de matemática financeira, de estatística, de inglês, interpretação de texto em 2 minutos. Você vai economia, né? Economia. Você vai perceber que esse tempo é extremamente insuficiente para você resolver todas as questões, tá? Então aqui não basta ter muito conhecimento. Você vai precisar ter um bom domínio do tema, é óbvio, né? Mas também conseguir gerenciar bem o tempo, ter uma boa estratégia de prova, ter inteligência emocional, focar naquilo que é mais importante, mais rápido, que vai te dar um custo-benefício melhor, tá bom? A P2 e a P3, aí sim você vai poder, então, colocar o seu conhecimento à mostra e garantir pontos importantes aqui. Bom, o que a gente precisa considerar aqui, ó? Se a gente pegar essas disciplinas aqui, ó, contabilidade geral avançada e de custos, legislação tributária, direito tributário e português. Essas matérias aqui são responsáveis por 63% da prova. Então, o que acontece? A gente tem 22 matérias, mas 7 delas são responsáveis por 63% da prova.
Então, presta muita atenção nesse escalão aqui, porque é aqui que você vai precisar dedicar a maior parte do seu tempo de estudo, tá? Foi isso que eu fiz, né? Quando eu fui aprovada na Cefaz São Paulo, eu não tinha conseguido fechar nem 70% do edital. Mas foi uma preparação estratégica, pensando nessa prova, olhando para a quantidade de pontos que estavam sendo distribuídos, tá certo? Isso é que vai fazer a diferença no seu jogo. Se você vai estudando tudo, se você tenta aprender tudo, se você não tem ali uma ordem de prevalência, né, dos assuntos e das matérias, vai acabar não funcionando muito bem para você, principalmente se você está mais no começo da sua preparação, tá? Ah, eu já estou estudando há 5 anos, há 10 anos, então provavelmente você já viu a maior parte dos conteúdos, mas mesmo assim, na hora de revisar esses conteúdos, na hora de treinar questões para ver a sua performance, ele não só de acertar, mas também no tempo de resolver questões, presta bastante atenção nessas matérias aqui, tá? Depois a gente tem um segundo grupo aqui, que é o grupo do raciocínio crítico, com 15 questões, a administração geral e pública com 15 questões, cada uma de peso 1, então a gente tem 15 pontos cada uma, e a fluência de dados, que tem 10 questões, mas que tem peso 2, então a gente está falando aqui de 20 pontos, tá? Mais essas 3 disciplinas aqui, a gente tem mais 15%. Então, olha só, somando essas 7 com essas 3 aqui, ó. Opa, desculpa, gente, espera aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar. Ó, se a gente pegar essas 7 matérias aqui, com mais essas 3 matérias aqui, essas 10 disciplinas são responsáveis por 78% dos pontos da prova, tá? E aí você pode se perguntar, Ju, então, pelo amor de Deus, né? O que eu faço? Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou estudar isso, gente? Depende, tá? As estratégias, elas precisam ser personalizadas. Porque cada pessoa está num momento diferente da jornada e cada pessoa tem um grau de afinidade ou dificuldade diferente com as matérias, né? Vou contar para vocês o que eu fiz e por que eu fiz isso. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a P1 por português. Então, eu acho que você também deva começar? Não, depende, né? Por que eu comecei por português? Porque eu sou muito boa de português. Desde que eu comecei a estudar para concurso, eu nunca estudei a teoria, né? Eu sempre estudei português por questões. Ali, às vezes, um assunto ou outro que, né, passa meio batido ali, você volta e dá uma revisão teórica. Mas eu tive a sorte de ter uma boa base escolar de português, mesmo sempre tendo estudado em escola pública. Eu sempre gostei muito de ler, né? Durante a minha infância e adolescência, eu lia muitos livros, isso me ajudou a ter uma boa base de português. Então, eu sabia ali pela minha média, pelo quanto eu estava acostumada a acertar de questões, que eu conseguiria ali uma pontuação de uns 24, 25 pontos aqui. Ou seja, o que eu pensei? Eu preciso de 50 pontos na P1, tá? Não acha que você vai na P1 para gabaritar essa prova. Isso não vai acontecer, não, tá? O seu objetivo na P1 é tirar ali os 50 pontos, os 50%. A sua estratégia tem que ser pontuar muito, principalmente na P2 e na P3, mais ainda na P3, tá? Porque é aqui que a gente tem as matérias ali que vão ter o maior peso dentro do edital. Então, eu fui por português por isso, né? O que eu treinei? Eu treinei fazer questões mais rápido, uma forma mais dinâmica de interpretar o texto para não gastar muito tempo, já que os textos da Carlos Chagas são textos grandes, é uma prova cansativa, tá certo? Então, eu comecei por português. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, isso aqui foi minha prova, né? Inglês, eu nunca fui muito boa, é uma matéria que eu não gosto de estudar, que eu tenho uma certa dificuldade. Não compensava para mim começar a estudar inglês no pós-edital. O que eu fiz? Eu abandonei, chutei inglês todas as 10 questões sem arrependimento. Economia e finanças. Economia e finanças é um programa grande, né? É um programa que eu já tinha estudado praticamente inteiro. Mas o que acontece? As questões de cálculo de economia, elas são questões trabalhosas. Às vezes, você demora aí uns 10 minutos para fazer, assim como as questões de matemática financeira e estatística. Então, o que eu fiz? Eu deixei para o final as questões de cálculo, né? Então, eu foquei primeiro em português, depois eu fiz raciocínio crítico, fiz atualidades, fiz administração pública, fiz as teóricas de economia e finanças, e aí, então, eu fui para as questões de cálculo para ver o que dava tempo de fazer, o que era mais rápido de fazer, e aí eu fui saltitando ali entre as questões de cálculo, de economia, matemática, financeira e estatística, tá? Então, como é que você vai fazer a sua estratégia aí? Vai depender do seu nível de conhecimento, né? Eu sou muito bom de matemática, financeira e estatística. No caso da sua prova, é isso aqui que você tem que levar em consideração, tá? A gente tem 15 aqui de matemática, financeira e estatística.
Então, eu sou muito bom, eu consigo resolver as questões rápido, eu tenho um bom percentual de acertos, talvez compense fazer, tá? Mas eu ainda recomendo que você deixe ela mais para o final da prova. Raciocínio crítico, compensa muito você estudar, tá? Você vai perceber que a gente pega o jeitão da matéria rápido. Economia e finanças, compensa pegar principalmente a parte de finanças e uma parte teórica ali de economia. Administração geral e pública compensa estudar. Português compensa, tá? Pegar o jeitão ali. Claro que se você, eu sou muito ruim de português, tem uma base fraquíssima, talvez você não vá poder usar a estratégia que eu usei, né? Porque eu comecei por português porque eu sabia que eu ia pontuar bem, mas eu gastei um tempo importante aqui para fazer essas 30 questões, tá? Bom, aqui, direito tributário, legislação tributária, contabilidade, não precisa nem falar, né? Você vai comer com angu isso aqui, você vai estudar a maior parte do seu tempo essas matérias. Auditoria, vale a pena, né? A gente sabe que a auditoria é uma matéria que tem um custo-benefício excelente. Não, ela repete tanto, eu falo que é uma matéria que o estudo dela é um estudo em espiral. A gente estuda, aí você vai, faz uma volta no segundo PDF, você estuda de novo do primeiro e dá uma aprofundada. No terceiro PDF, você estuda mais um pouco do primeiro e do segundo e dá mais uma aprofundada. De forma que quando você chega ali no quinto, sexto PDF, você já tem uma visão muito boa da matéria e consegue ter um bom percentual de acertos. Então, vale a pena também estudar a estatística aqui para garantir esses pontinhos, tá bom? Agora, vamos voltar aqui nos direitos, tá? Nos direitos, você vai focar naquilo que você já tem um conhecimento maior. Normalmente, as pessoas já estão estudando constitucional e administrativo, né? São as matérias que fazem parte ali do ciclo básico da área fiscal. Então, provavelmente, você já tem uma boa base de constitucional e de administrativo. Ju, eu nunca estudei direito financeiro na vida. Não pense em estudar agora, tá? AFO é uma matéria chata. Eu não acredito que venha mais do que 5 questões de AFO dentro dessa prova aqui. É uma questão chata, com muitos detalhezinhos ali, muita coisinha para decorar, né? Se é uma pessoa que já vem estudando AFO, que já estudou para controle, beleza. Se não, foca principalmente em constitucional e administrativo e naqueles assuntos que são mais cobrados, tem um custo-benefício melhor, de civil, penal e empresarial, e deixa a AFO de lado, tá? Direito tributário, já falei, tá. Aqui na P3 não tem o que fugir, né? Aqui você vai realmente se debulhar aqui, estudar bastante essas matérias. É aqui que você vai mostrar todo o seu conhecimento, por que você tem que ser contratado para trabalhar na Cefaz São Paulo. Não fique com medo de TI, porque se você já fez prova da área fiscal, pode ter certeza que a prova de TI aqui vai ser uma prova bem mais sussa do que as outras que você está acostumado a fazer por aí. Tudo bem? Bom, o que eu quero então agora conversar um pouquinho com você, né? Eu sou mentora de concursos públicos já há 4 anos. Estou aí com uma galera estudando para esse concurso da Cefaz São Paulo. E se você quiser juntar-se a nós, né? Quiser aí o meu acompanhamento, o meu direcionamento, eu já venho aí há algum tempo, desde que a gente teve a definição da banca, eu já venho aí montando aí uma estratégia para minha galera, né? Eu falo que eu já orientei vários concursos, mas é claro que o concurso da Cefaz é o meu queridinho aí, tá? Então, é claro que ele ganhou mais a minha atenção aí, porque é uma coisa que eu já conheço, uma prova que eu já conheço, que eu já domino. Inclusive, eu já montei para o pessoal um guia, vou mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar isso. Só um minutinho. Então, eu montei para eles, né, já um guia, tanto para o pessoal da Cefaz São Paulo, quanto para o pessoal da Cefaz Goiás, baseado aí nas últimas questões cobradas pela Fundação Carlos Chagas. Então, eles têm um guia desse daqui das principais matérias, né? Aqui, por exemplo, guia de direito tributário, qual é o percentual de cobrança de cada um dos assuntos aí do edital. E aí, uma coisa diferenciada, né? Dentro desses tópicos, dentro desses assuntos, como que a FCC cobra cada um. Para quê? Para te ajudar justamente a direcionar os seus estudos e as suas revisões, né? Eu costumo dizer que quem passa em concurso público não é quem sabe mais, quem passa em concurso público é aquele que acerta mais questões e nem sempre eles são a mesma pessoa, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que sabiam muito mais do que eu deixaram de ser aprovadas nos concursos que eu fui aprovado, e isso se deve principalmente à questão de estratégia de prova, de estratégia de estudo, de focar naquilo que realmente é mais relevante para a minha prova. Então, aqui eu trouxe para eles, por exemplo, primeiro lugar em direito tributário é a vigência e aplicação da legislação tributária. Como que a FCC costuma cobrar? Né? Eu trouxe aqui para eles, tá? Então, como que costuma cobrar? Quais são os pontos mais quentes, aquilo que o aluno não pode ir para a prova sem saber? Como que ele vai? A regra de ouro, pegadinhas clássicas aqui, um resumo teórico enxuto, tá? Então, isso daqui
eu fiz para as principais matérias e já elencando aqui os tópicos. Então, ficou um guia muito legal, tá? É um guia aí de 168 páginas, que ainda vai aumentar. Hoje, esse guia, se eu não me engano, ele tem português, direito constitucional, administrativo, civil, penal, empresarial. Ainda vou colocar a AFO nele agora. Ele tem economia e finanças públicas, ele tem contabilidade geral avançada e de custos, inclusive contabilidade. Eu fiz aqui para eles um guia separado de 47 páginas de como revisar a parte das demonstrações contábeis, que é uma parte muito cobrada. Já tem aqui no guia, então, português, auditoria, e aí vai entrar aqui ainda mais algumas outras disciplinas para ajudar o pessoal nessa reta final, tá? Então, se você tem interesse, se você quer ser acompanhado por mim, quer juntar aí a esse grupo, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o contato da minha assistente, da Gabi. Manda uma mensagem para ela lá, conversa com ela, porque semana que vem a gente vai estar aí acelerando nessa preparação. Tudo bem? Um beijo, fica com Deus. Já curte aqui esse vídeo, já se inscreve no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo por aqui. Beijo, agora sim, fica com Deus. Bons estudos aí para você e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até lá.